A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez, que alegria, que satisfação estar com vocês. Um beijo grande no seu coração. Obrigado pela sua audiência nessa TV abençoada, nesse programa Escola Bíblica Dominical. Preste muita atenção no nosso anúncio e já voltaremos. Em nome de Jesus. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Amém. Então vamos lá, a nossa aula dessa semana, das lições da CPAD, que será ministrada aí no próximo domingo. A lição de número 7. Pegue aí a sua lição, pegue também a sua Bíblia, lição de número 7, cujo tema é honrarás pai e mãe. Como nosso costume, vamos ao texto áureo. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, versículo 20. A verdade prática: honrar pai e mãe vai além da simples obediência. Implica amar e respeitar de forma elevada, demonstrando espírito de consideração. Eu vou aproveitar, e para nós não perdermos nosso costume, aproveitarmos o máximo a lição, o objetivo geral dessa lição, que é estimular um profundo respeito aos pais e às mães, não somente de palavras, mas de obras de amor e de carinho. Amém? Os objetivos específicos, vamos para o primeiro, que é mostrar que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento do decálogo que se refere ao relacionamento com o próximo. Segundo objetivo específico, destacar que na família os pais representam a Deus. O terceiro objetivo específico, apontar que, segundo as Escrituras, os filhos devem aos pais o respeito, a atenção e a devida obediência. E o quarto objetivo específico, conscientizar os alunos de que os filhos têm responsabilidades econômicas com os pais. Muito bem, meus amados irmãos. O quinto mandamento, honrar pai e mãe. Esse mandamento, alguns acreditam que ele faz a divisão das tábuas do decálogo. Mas se percebermos, ele é um ponto de ligação entre os mandamentos anteriores e vai ser também um elo de ligação muito grande entre os mandamentos posteriores. E esse sublime mandamento, ele é uma posição assim como o quarto, de guardar o sábado, e eles são muito correlacionados com isso. E por ser posicional, assim como o quarto, ele também nos lembra da expressão do pedido de Deus. E a lição nos dá aqui o primeiro tópico, o quinto mandamento, e ela estabelece o primeiro subtópico como os pais biológicos. Antes eu queria falar algo que achei interessante. Um pai sábio uma vez falou ao seu filho: meu filho, entre ser seu amigo e ser seu pai, eu sempre vou preferir ser seu pai, porque amigos você vai ter muitos, pai, Deus só te deu um. Então, isso expressa bem aqui o primeiro subtópico, os pais biológicos. Você já parou para pensar que os pais são as primeiras pessoas que Deus colocou nas nossas vidas para que temos contato? E interessante que eles também serão figuras que nos lembrarão da autoridade em qualquer momento das nossas vidas. Os pais, com certeza, são representantes de Deus na terra. Por isso a preocupação do nosso Deus em estipular um mandamento
tão glorioso como honrar pai e mãe. Não existe em termos gerais algo mais digno de que um filho que honra pai e mãe, que respeita seu pai, que dá valor aos seus pais, porque eles são os responsáveis por nossas vidas, são canais de Deus. O que me chama a atenção é que o primeiro mandamento que nos mostra como honrar a Deus, amá-lo de todo o coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Ele vai dar a subsequência de outros mandamentos, mas quando chega no quinto mandamento, agora uma transculturação, vamos assim dizer, do termo divino entre os mandamentos que passaram com os que virão seguir. É uma preocupação de Deus, porque foi assim que Deus se revelou a Israel como pai, um relacionamento de pai com filho. Então essa é a preocupação de Deus para o seu povo, que nós respeitamos e honremos os nossos pais. O subtópico 2 fala dos pais espirituais. O termo, o teu pai e a tua mãe, o autor está dizendo que ele se aplica também aos pais espirituais. O que seriam isso, pais espirituais? É interessante que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, isso é bem enfático, isso é bem categórico. A relação entre Eliseu e Elias, constantemente, nós vamos ver que Elias chama Eliseu de filho. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, com todo o seu carinho, com toda a sua afeição que ele teve pelo jovem pastor Timóteo, ele vai chamar Timóteo de filho muitas das vezes. Vai dizer para Timóteo: Timóteo, tu que é meu verdadeiro filho na fé. Ele também se refere assim a Tito como filho amado. Então nós vemos que existe sim uma correlação desse mandamento para os nossos pais espirituais, aqueles que são autoridades eclesiásticas, aqueles que também são autoridades em outros setores. Isso demanda que nós devemos sempre respeitá-los, porque respeitando os nossos pais espirituais, nós com certeza estamos agradando e cumprindo esse mandamento. Eu fico assim maravilhado com um termo que nós usamos para Abraão, pai da fé, porque na verdade ele é o pai da fé e o nosso pai espiritual, vamos dizer assim, pela vida que Abraão teve até como pai, depois que teve os filhos. A gente pode ver que essa atmosfera verdadeiramente existe. Então, nós temos que honrar também os nossos pais espirituais, considerá-los, e eles também são, de certa forma, pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, né? Que maravilha. Vamos para o terceiro subtópico, os pais intelectuais. Como esse mandamento faz uma giratória assim grande, nos leva assim a horizontes que nós às vezes não refletimos bem. Os pais intelectuais, no terceiro subtópico, o autor está aqui se referindo àqueles de conhecimento em qualquer área. Então nós podemos pegar professores, podemos pegar vários segmentos de uma sociedade, economista, e como se trata, como esse mandamento, a preocupação de Deus é com relação ao próximo, isso também nos diz respeito com relação aos nossos próximos. Nós devemos assim entender os professores, nossos mestres, devemos honrá-los também e nunca demonstrar alguma espécie de ciúmes, porque todas as pessoas que vêm ao encontro em nossas vidas, creio que é uma oportunidade de Deus para que nós possamos aprender, até mesmo quando nós, vamos dizer assim, não se damos bem com aquelas pessoas. Mas devemos honrar também os nossos pais intelectuais e ter uma humildade além da conta para reconhecer isso, a sua autoridade.
Amém? Vamos à síntese do tópico primeiro, então. O quinto mandamento revela a sustentabilidade divina da estrutura familiar e da ordem social. Essa era a principal meta de Deus nesse quinto mandamento, né? Que a família esteja estruturada espiritualmente e assim conviva bem uma ordem social no meio em que vive. Vamos lá, amados irmãos, então para o tópico 2, obediência. O subtópico é o verbo honrar, e eu quero aqui colocar uma coisa muito útil para nós, que o verbo honrar é um imperativo absoluto hebraico, que é kaved, como está na lição aqui, que deu origem ao substantivo kavod, e significa dar peso, dar importância, estabelecer importância, muito usado na língua aramaica, em quase todos os escritos hebraicos, e além de ser reconhecimento de autoridade, de responsabilidade, também se refere a alguém que merece total respeito e obediência de uma pessoa. Nós devemos entender que essa obediência que Deus estipulou, do verbo honrar aqui na sua explicação, nos dá esse sentido total e amplo. O segundo subtópico, filho adulto, eu acho interessante que não há aqui uma congregação de criança no meio do decálogo. O que isso implica é que esse mandamento não está sendo somente para crianças e adolescentes, e sim para o filho já crescido, filho que já tem uma formação, filho que já está com a idade, vamos dizer assim, avançada. Porque mesmo que nós venhamos ter nossas vidas longe dos nossos pais, isso não muda a questão deles serem nossos genitores. Eles são nossos pais, perto, longe, em qualquer situação que estamos, devemos sempre honrá-los e respeitá-los, sempre. Criança, adolescente ou adulto. Amém? Vamos para o terceiro subtópico, à luz da exegese, e eu gostaria que vocês abrissem comigo. Em Efésios capítulo 6, porque esse subtópico está muito interessante, eles nos sugerem que nós leamos, fazemos algumas leituras. O termo grego usado para filhos aqui em Efésios 6, eu vou ler aqui, o versículo 1, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. O termo filho aqui é tekna, plural de teknon, que indica descendente imediato, uma pessoa que vem na ordem, e ele abrange esse contexto. E tanto é que vai aparecer várias vezes aqui mesmo, como filhos amados. No capítulo 5 aparece várias vezes a expressão filhos, não é verdade? E aqui no versículo 4, e vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criá-los na doutrina e a admoestação do Senhor. A minha Bíblia é a versão corrigida, estou assim, muito acostumado com a versão atualizada. Então, o que acontece aqui? Parece que a única aplicação a crianças feita na exegese do texto é nesse versículo 4. Porque a partir do versículo 1 e a partir ela dá uma ordem no sentido de voz ativa, que trata de pessoas moralmente livres para assumir uma responsabilidade diante de Deus. Então, esses são os filhos que devem cumprir esse mandamento. Se você se enquadra nessa condição, deve sim cumprir esse mandamento.
Eu lembro de uma frase de Agostinho que ele diz: o filho que não honra pai e mãe, a quem ele irá respeitar? Agostinho faz essa pergunta no ar. E a exegese desse texto de Efésios 6 nos mostra isso. O verbo obedecer está sempre na voz ativa e não passiva. Fica aqui uma ordem clara para os filhos. Eu costumo correlacionar as coisas da seguinte forma: eu sou pai, mas com certeza eu já fui filho. E geralmente todo pai foi um filho, toda mãe foi uma filha. Veja como essa ordem praticamente fica impregnada na vida de uma pessoa, na vida daquele que tem consciência que precisa estar respaldado e pautado nesse mandamento. Ok, irmãos? O terceiro tópico tem um subtópico, melhor dizendo, que é o primeiro, cuidado. Irmãos, aqui nós não temos que explicar muito. Nós devemos cuidar de nossos pais no carinho, na afeição, no afeto, em qualquer circunstância. Muitas das pessoas às vezes casam, como está a ordem de Gênesis 2:24, e a gente tem aquilo como uma prática para fazermos coisas que Deus não se agrada. Casamos e esquecemos de nossos pais, não lembramos mais dele, não prestamos a eles honra que eles merecem. Temos que ter o cuidado, independente de qualquer situação que estejamos, como eu já frisei aqui, e cuidar melhor de nossos pais. E isso o Senhor Jesus citou enfaticamente, que os homens que estão procurando agradar a Deus devem sim ter um cuidado com seus pais, a velhice. Muitos filhos aí deixam os pais nos asilos da vida aí, né? Não façamos assim. O subtópico 2 é oferta corban. Esse termo corban é corban em aramaico, que significa literalmente sacrifício. O que era isso? Só para vocês entenderem como isso é tão bom de nós analisarmos, que o Marcos capítulo 7, versículo 11 e 12, diz assim. Eu vou pegar o 10 só para vocês terem uma noção maior. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Jesus aqui vai ser bem categórico, porque existia um dispositivo da lei, como nós lemos aqui, que a pessoa às vezes dava uma oferta especial ao templo, ou à obra de Deus, entre aspas, e ficava com ela aquela desculpa que ela não pode ajudar os seus pais por esta razão, por este motivo. E Jesus coíbe totalmente essa desculpa. E nós lembramos que isso é inaceitável diante de Deus. Os judeus estavam tentando até colocar Deus como culpado deles não poderem ajudar seus pais. E isso é religiosidade, isso é falsa. É uma falsa santidade. Jesus se levantou contra isso. Eu lembro que lá, quando Paulo vai dar a ordem a Timóteo, na epístola, com algumas orientações aos bispos, ele até vai dizer que o bispo seja moderado. Agora entra em detalhes, isso não faz. Que ele diz que o bispo tem que governar bem a sua casa e ter os filhos em submissão. Porque se ele não consegue governar bem sua casa, como vai governar a igreja de Deus? Só para você ter uma ideia, como a preocupação, primeiro, com a família. Hoje nós estamos presenciando em muitos ministérios, a família é terceiro, quarto plano. Primeiro Deus, depois a família, depois sim a igreja,
Paulo também vai dizer ao jovem pastor Timóteo que aquele que não cuida dos seus, da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. 1 Timóteo 5,8, porque, aproveitando o subtópico 3, esse é o ensino de Jesus. Devemos cuidar da nossa família, devemos cuidar de nossos pais. Lembrar sempre que eles foram canais de bênção que Deus usou para que hoje nós estivéssemos à existência, vamos dizer, uma bênção de Deus, os pais, na vida de qualquer pessoa. Se você ainda tem, glorifique a Deus e cuide bem dos vossos pais. Esse é o ensino que Jesus sempre aplicou. Em João capítulo 9, até na hora da agonia, quando Jesus estava ali cumprindo o seu propósito para a salvação da humanidade, ele vai dizer ele olha para Maria e fala: Maria, eis o teu filho, indicando a João. Ele olha para João e diz: João, eis a sua mãe. A preocupação de Jesus para que Maria fosse honrada mesmo com a sua morte. Isso é algo que Jesus sempre fez. Ele é o nosso principal mestre. Ele é que nos ensina as coisas espirituais maravilhosas, e esse foi o ensino dele. E muitas das vezes nós invertemos isso na igreja. Preocupamos demais com a obra de Deus, esquecemos da família, um projeto para que a obra seja concluída. Vamos à síntese do tópico 3, que é: os filhos não podem se esconder das suas responsabilidades para com seus pais. Filhos não tem como ocultar isso, nós temos que ter responsabilidade com os nossos pais. Vamos para a quarta e última parte da lição, que é título do tópico é Entre a Lei e a Graça, a autoridade dos pais. Filho desobediente é sinônimo de filho amaldiçoado. É de suma importância que nos preocupemos com os nossos pais, com o bem-estar deles, mas principalmente que reconheçamos a sua autoridade e honremos isso. Porque em Efésios 6:1, na parte que nós lemos, tem a expressão porque isso é correto. Isso é correto diante de Deus. Isso significa literalmente que quem faz isso não tem motivo de ser repreendido. Porque essa norma já existia, civilizações antigas tinha esse parâmetro, tinha isso de sempre honrar seus pais e suas mães. Aí o que Deus fez foi, vamos dizer assim, fazer uma revelação a Israel sobre isso, como um mandamento que ele tanto quisesse que seu povo fizesse. Amém? Ok, o subtópico 2, o sistema mosaico, aparece aqui uma promessa para os que honram e obedecem aos seus pais, descrita no Decálogo, que é a longevidade, que ele dá usam as passagens paralelas a Êxodo e Deuteronômio, que diz que para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele ainda acrescenta também aqui uma promessa econômica, de prosperidade, para que te vá bem. Essa pode ser uma prova incontestável aqui de que esse mandamento era originalmente e exclusivamente para Israel, pois fala sobre herdar a terra de Canaã, a terra prometida, que o Senhor prometeu que quando libertasse o povo do Egito, teria uma terra que emana leite e mel. Temos aqui então esse sistema mosaico que nos mostra isso, que Israel tinha uma exclusividade para esse mandamento do Senhor. Foi ao povo de Israel. A promessa aqui é de uma terra prometida que se cumprisse, observasse esse mandamento, teria essas duas promessas.
sucesso econômico e longevidade na terra que eles tomariam por posse. O apóstolo Paulo, conhecedor da palavra de Deus que o era, ele também combina aqui nesse subtópico o 5º mandamento com os textos do Decálogo. Ele usa também Êxodo e Deuteronômio. Nós podemos ir lá e rever em Efésios 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E que promessas são essas? Ele mesmo explica no versículo 3. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. O que Paulo faz aqui para a igreja que se encontrava em Éfeso, igreja que foi salva pela graça de Deus, a igreja que recebeu o Senhor Jesus como Salvador e agora está então numa era da graça, na dispensação da graça, ele universaliza então esse mandamento, porque fala de viver bem. Nós podemos reparar sempre nos noticiários, quando um jovem morre cedo, geralmente envolvido com drogas, alguma coisa, com tráfico. E quando a reportagem dá ênfase a esse jovem, se nós formos perguntar à família, com certeza, eu não estou aqui generalizando, ele era um filho ruim, que não honrava seu pai nem sua mãe, e talvez aqui se implique isso, para que te vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Eu conheço muitos filhos que honram seus pais e têm uma vida boa, porque esse mandamento agora se tornou, por que não dizer, para todos, mas é claro, com uma implicação para a igreja de Deus, que Paulo está escrevendo aqui para uma igreja, e uma promessa de viver muito tempo sobre a terra. Claro que se nós vamos tomar desse jeito, temos que entender que é a terra, mas como Israel tinha uma terra prometida, nós também temos uma terra prometida. Assim como Israel tinha a Canaã, terra de Canaã, nós, o povo de Deus, também temos uma terra prometida, que é a Nova Jerusalém. A igreja, o povo de Deus do Novo Concerto, não tem terra aqui para herdar, senão a terra no céu. Porque nós fomos chamados para isso a partir do momento que recebemos essa tão grande e preciosa salvação, nós entendemos assim. Se você criar um triângulo, colocar numa base a palavra amor, noutra base a palavra respeito, na base de baixo a palavra sabedoria, dentro desse triângulo vai ter a paternidade eficaz, porque todo filho com certeza vai ser pai, e isso vai fazer a diferença na observação e no cumprimento desse mandamento, em fazer essa vontade do Senhor de honrar pai e mãe. Isso que o Senhor exige do povo dele. Vamos para a síntese do tópico 4. Então, dentro da perspectiva da graça, o 5º mandamento tem o mesmo valor que os outros. Uma lei que existe desde que o mundo existe. Se você lembrar dos filhos de Adão, Caim e Abel, há várias ramificações teológicas, porque Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a de outras. Claro, nós entendemos isso, mas com certeza Abel também era um filho que honrava seu pai, e isso foi demonstrado também na sua liturgia, na sua vida cristã, na sua vida como cristã, na sua vida como pessoa que conhecia Deus, porque ele ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Então, como filho, ele também era adorador, e eu creio que isso complementa a figura
de Pai eterno que nosso Deus nos passa, ela é repassada para os nossos pais como representante deles aqui. E esse quinto mandamento, ele é fundamental para conservar uma sociedade saudável e estável. E exatamente por não estar acontecendo isso que nós estamos vendo aí tantos absurdos no meio deste mundo que cambaleia como ébrio, como diz o profeta Isaías. Mas nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, temos esse privilégio de honrar nossos pais, nossa mãe, os nossos pais espirituais, aqueles que exercem cargo de autoridade de uma maneira ou de outra, para que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor, esteja sempre na sua vida. Meu querido companheiro, meu querido irmão, honre seu pai, sua mãe. Estamos vivendo uma época em que valores divinos são trocados por valores humanos. Esse mandamento não é uma vontade de homens, é uma vontade de Deus para que os homens assim o façam. Honremos nosso pai e nossa mãe. Esse mandamento, ele é de real importância na vida de cada um. Com certeza, fazendo isso, você vai honrar o seu Deus. Porque a partir do momento que você honra seu pai e sua mãe, você está reconhecendo que você tem um Deus que você honra, que você obedece, que você o ama. E assim nós fazemos também com os nossos pais e as nossas mães. Devemos entender isso sempre. Eu louvo a Deus por essa oportunidade mais uma vez. Lembrando que isso só é um breve comentário sobre a lição. Você leia na aula os versículos bíblicos, que são muitos, as passagens bíblicas, para enriquecer. Ore a Deus, que uma aula tão espiritual como essa precisa também de pessoas espirituais que honrem aos seus pais. Com certeza Deus estará cada dia te abençoando, seu ministério como mestre. Ensinar é uma arte, e ensinar a palavra de Deus é um propósito. Então que Deus abençoe as suas vidas. Beijo no seu coração, até a próxima. Continue conosco. Obrigado por tudo. Um abraço forte e a paz do Senhor Jesus.